Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos trazer uma notícia bombástica que você precisa prestar muita atenção. Você vai descobrir nesse vídeo como o habeas corpus que soltou o criminoso foi parar exatamente nas mãos de Marco Aurélio. Agora, a casa caiu para o ministro e uma aposentadoria antecipada não seria de se assustar neste momento. Marco Aurélio será punido? Descoberto o motivo da soltura de um dos maiores chefes da organização criminosa PCC. Vem com a gente porque a notícia é bombástica e você precisa compartilhar muito. Vamos desmascarar tudo aquilo que foi construído e edificado por aqueles que não têm compromisso com a nossa nação. Como o habeas corpus do criminoso foi parar exatamente nas mãos de Marco Aurélio? A descoberta coloca em xeque o trabalho do ministro no Supremo Tribunal Federal e leva a população de bem deste país à revolta total com a decisão deste ministro. Pessoal, atenção! O sócio do escritório que pediu a soltura de André do Rep foi assessor de Marco Aurélio Melo por 2 anos. É isso mesmo que você ouviu. O escritório de advocacia que protocolou o pedido de soltura do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rep, tem como sócio o ex-assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. O magistrado foi responsável pela liminar que revoltou a nação brasileira e libertou às ruas o homem apontado como um dos principais líderes do primeiro comando da capital e que atualmente, graças a esse habeas corpus, está foragido. O pedido foi assinado pela advogada Ana Luísa Gonçalves Rocha, sócia de Eduardo Baldo Barbosa, no escritório com o nome Ubaldo Barbosa Advogados, com sede em Brasília. Eduardo trabalhou no gabinete de Marco Aurélio entre 2018 e 2020, totalizando 2 anos e 2 meses. Em fevereiro deste ano, ele postou uma mensagem de despedida e agradecimento à equipe do ministro. Abre aspas, após biênio de riquíssimo aprendizado, despeço-me dos colegas que fizeram deste período no Supremo mais do que uma experiência profissional. Na foto, à guisa de agradecimento, assessores de ontem e de hoje do gabinete do ministro Marco Aurélio, fecha aspas, escreveu o ex-assessor. André do Rep foi libertado na manhã de sábado após o cumprimento da liminar de Marco Aurélio, que considerou a sua prisão ilegal por ele estar encarcerado desde 2019 e sem sentença condenatória definitiva. E deixa eu te explicar, ele considerou a prisão deste homem ilegal, uma prisão que aconteceu, sim, há mais de 90 dias, sim, mas que vinha com um histórico de fugas, de sumiços e de exageros de atuação criminosa. Pessoal, é muito sério isso que aconteceu e nós precisamos estar atentos a esta notícia. A medida, embora tenha sido revogada por Luiz Fux, presidente da corte, que atendeu a um pedido apresentado pela PGR e determinou a volta imediata do traficante à prisão, não foi suficiente para colocar de volta atrás das grades o criminoso. Ao suspender a determinação de Marco Aurélio, Fux destacou que deixar o chefe do PCC solto comprometeria a ordem pública, porque André do Rep é uma pessoa de comprovada, altíssima periculosidade. Fux ainda alertou Marco Aurélio, não é sua função, não cabe a você. Esse habeas corpus jamais deveria ter chegado ao Supremo Tribunal Federal e muito menos caído nas mãos de um ministro do Supremo em decisão monocrática e ter sido liberado. Foi gravíssima essa atuação de Marco Aurélio e todos nós estávamos questionando o porquê deste habeas corpus ter chegado ao Supremo e o porquê de ter chegado nas mãos de Marco Aurélio e o porquê de Marco Aurélio Melo ter beneficiado e liberado este criminoso da prisão. Os 5 minutos seguintes, os 5 minutos históricos, a atuação de Marco Aurélio é descrito pelo site Jornal da Cidade Online, através da coluna Opinião, com o autor Marcelo Hatz 40. E eu quero compartilhar com você este texto. Preste muita atenção nos detalhes, preste muita atenção nos fatos, preste muita atenção para que você entenda o que aconteceu. E porque este criminoso foi solto, foi liberado, está nas ruas e a quilômetros de distância do Supremo Tribunal Federal. Mas a nossa pergunta e o nosso questionamento será: Marco Aurélio Melo cometeu um ato
absurdo, absurdo com a nossa nação. E agora, ele será punido por tal ato? O que vai acontecer diante de uma decisão tão absurda quanto essa? O Brasil vai se calar ou Marco Aurélio será punido por esta decisão? Marco Aurélio Melo faz uma defesa do presidente à meia-noite para tirar de cima dele o peso das críticas voltadas aos membros do Supremo Tribunal Federal. Saiu do foco das críticas e até parecia outro Marco Aurélio Melo. Meia-noite e 5, Marco Aurélio Melo numa decisão que não cabia ao STF, mas que estranhamente foi parar lá e justo na sua mão. Solta o chefe da maior organização criminosa do país, atendendo a uma petição feita pelo escritório de quem? Da advocacia de um ex-assessor seu. Em sua decisão, Marco Aurélio ordena que o reeducando permaneça em sua residência e atenda aos chamados da justiça, como quem ordena um lobo faminto em meio a ovelhas para que vire vegetariano ou faça dieta. Meia-noite e 10, o criminoso foi solto e um jato já o esperava, com destino certo, como se houvesse a certeza de que o pedido seria acatado pela decisão monocrática do ministro e antes que uma decisão contrária pudesse revogar a soltura. A logística estava perfeita. Tentando fazer o país de idiota, Marco Aurélio Melo dá uma declaração dizendo que não sabia que a petição era do escritório de um ex-assessor, como se isso fosse possível. Meia-noite e 20, mais de 500 policiais estão numa operação caríssima para os cofres públicos, na tentativa de prender o traficante, que está horas, se não dias e países à frente da polícia. Essa decisão de Melo não custou caro só para os cofres do PCC, está custando para nós também. Da minha parte, não há qualquer dúvida de que essa foi uma operação muito bem elaborada e que o PCC agora virou o INSS de autoridades do judiciário, aguardando para ver o que vai acontecer com Marco Aurélio Melo, se é que vai acontecer alguma coisa com aquele que agora pode ser considerado o diretor jurídico da maior facção criminosa do país. Estamos esperando, nos minutos seguintes, alguma ação do Ministério Público Federal, do CNJ e do próprio STF, pois a ação de Marco Aurélio certificou o STF como a instituição mais desacreditada do país e com padrão ISO de competência em desserviços ao país. PS, se alguém falar em aposentadoria precoce, será um presente para o ministro. Afinal, sobrará mais tempo para desfrutar as boas coisas da vida. Longe de mim, diz o autor do texto, lançar dúvidas sobre o ministro ou sobre a sua integridade moral. Eu acho que o que houve foi um mal entendido. E a culpa por um poderoso chefe do crime organizado estar solto é do Papai Noel, que, mal assessorado pelo Coelho da Páscoa, atendeu a um pedido da noiva da estrada, que é sócia do monstro do armário num escritório de advocacia. Em tempo, nós acreditamos em tudo isso, não é? Não é, Brasil? Acreditamos que foi mera obra do Papai Noel, que foi mal assessorado pelo Coelhinho da Páscoa. Deixe a sua opinião neste vídeo, compartilhe muito e vamos motivar o Brasil a cobrar justiça. Que aquele que soltou um dos maiores criminosos do nosso país e que colocou a população de bem em risco seja punido por uma decisão tão arbitrária, absurda e revoltante como essa. Eu conto com a sua participação aqui no canal, deixe a sua opinião, mas compartilhe muito esta notícia, porque todos precisam saber o que realmente aconteceu. Você que ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, porque aqui nós temos compromisso com a verdade e contamos com você para compartilhar muito os nossos vídeos e nos levar a todas as casas e famílias deste Brasil com informação de verdade e com a luta certa por um Brasil mais justo e livre da corrupção. Eu conto com você para levar este vídeo adiante. Junte-se a nós na luta pela nossa nação.